paz do Senhor, meus irmãos, paz a todos, uma boa noite. Irmãos, essa noite eu queria compartilhar algo com os irmãos, algo que está no meu coração, tem algo que emana de mim e por esses dias eu confesso que o Senhor, Ele tem falado muito comigo a respeito de tudo isso que está acontecendo no nosso país, com o nosso povo, e eu queria trazer tudo aquilo que está no meu coração, referente, usando como base, a palavra de Deus. E eu queria ler aqui em Daniel, no seu capítulo de número 9, a partir do versículo número 1. A leitura é um pouco extensa, eu peço que tenha um pouco de paciência. Tenho certeza que você vai entender depois desse vídeo o que está acontecendo com a nossa nação. Amém? Daniel capítulo 9, versículo 1 vai dizer: E no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. E no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se cumprir-se as desolações de Jerusalém, e era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum, e saco, e cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, operamos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras, por onde os tem lançado por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Amém, meus irmãos? Livro de Daniel, capítulo 9, a gente vai ver a vida desse homem, um homem que andou segundo a vontade e o querer de Deus, um homem que foi levado cativo à Babilônia. Ele era morador de Jerusalém, mas ele foi levado para a Babilônia aproximadamente, mais ou menos, com 16 anos de idade. E esse homem, ele tem raízes estabelecidas em Jerusalém. Ele é um judeu, mas que cresce dentro da Babilônia. E a Bíblia vai dizer que Daniel era um jovem que ele se destacou dentro da Babilônia. Ele cresceu na Babilônia, mas ele não usou os costumes dos babilônicos. Ele manteve em seu coração tudo aquilo que ele aprendeu quando jovem lá em Jerusalém. Ele estava em Babilônia, mas as suas raízes, o seu alicerce estava em Jerusalém.
Ele guardou os preceitos de tudo aquilo que ele aprendeu a respeito do nosso Deus, o Deus dos céus. E ele está em Babilônia. E ele vai servir em Babilônia aproximadamente 69 anos. E nesses 69 anos vai passar 4 imperadores. 4 imperadores que reinaram em Babilônia, nos medos e nos persas. O primeiro que Daniel vai servir é um homem chamado Nabucodonosor. Ele era babilônico. Nós veremos isso no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. O segundo imperador que Daniel vai servir se chama Beltesazar. Ele também é um babilônico. Nós vamos encontrar isso em Daniel, capítulo 7, versículo 1. O terceiro rei que ele vai servir é o rei Dário, ou Dario. Louvado seja o nome do Senhor, que é um rei dos medos. Está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 1. E o quarto rei que ele vai servir se chama Ciro, o persa, que está em Daniel, capítulo 10, versículo 1. Pois bem, meus irmãos, Daniel é um homem que cresce e se desenvolve dentro de Babilônia. A história de Daniel é uma história um pouco comprida, e aquele que tem o interesse de ler, pode ler o livro de Daniel, né? Os seus 10 capítulos, você vai entender a história desse homem, um grande profeta. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo é sobre a oração que ele faz no capítulo 9, a qual nós lemos. Daniel, ele percebe que ele precisa orar pela nação, que ele precisa clamar pela oração. E o que me chama a atenção na oração de Daniel é que ele está orando por todo o povo. E ele se inclui na oração. E a oração de Daniel, quando nós lemos, você pode perceber que ele está pedindo perdão a Deus pelas transgressões do povo, pelas transgressões dos reis e pelas transgressões daqueles que lideravam naquela época o povo. O que me chama a atenção é que Daniel, neste momento, ao qual o povo está passando, ao qual é muito parecido nos dias de hoje, ele se inclui na oração e ele pede perdão pelo pecado de todos. Ele não está procurando culpado e ele não leva a sua oração a Deus procurando quem é o culpado. Ele não culpa rei, ele não culpa a liderança, ele não está culpando ninguém, ele está orando e apresentando a Deus e dizendo: Senhor, todos nós pecamos, todos nós erramos. O que eu quero dizer para você através desse vídeo é que, de alguma forma, todos sabiam que a conta ia chegar. Todos nós sabíamos que ia chegar esse momento ao qual o nosso país está atravessando. Eu não quero aqui nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, apontar A, apontar B, apontar aquele que reúne os 318 pastores, aquele do lenço ungido. Eu não estou aqui para apontar e julgar ninguém. O que eu quero dizer para você é que nós temos que fazer como Daniel. É o momento de nós unirmos a nossa força. É o momento de nós se reunirmos como nação. Eu não estou falando aqui nessa noite de placa ou de denominações. O que eu estou dizendo aqui nessa noite, através desse vídeo, é que nós temos que nos unir e buscarmos um único Deus, Criador dos céus, da terra e do mar, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É esse Deus que eu quero pedir, que nós nos unimos em oração para buscar esse Deus, para que Ele possa se compadecer do nosso país, para que Ele possa se compadecer da nossa nação, para que Ele possa estender as tuas mãos de graça, misericórdia e amor sobre o momento ao qual nosso país está atravessando. Louvado seja o nome do Senhor. Não é o momento de nós enfraquecermos e dividir, é o momento de nós nos unirmos em oração, com um único propósito:
É o momento de nós nos unirmos pela autoridade máxima do nosso país. É o nosso presidente chamado Jair Messias Bolsonaro. A Bíblia diz no livro de Romanos que toda autoridade estabelecida na terra, ela foi estabelecida por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso presidente nos convoca nesse domingo a um jejum. E eu quero reforçar, você que vai assistir esse vídeo, você que vai compartilhar esse vídeo. Vamos obedecer à autoridade máxima do nosso país. O representante máximo do nosso país se chama Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente. E nós temos que orar pelo nosso presidente. Nós temos que clamar pela vida desse homem, para que ele tenha força, discernimento e sabedoria para suportar o momento a qual o nosso país está passando. Aqueles que verdadeiramente estão levantando a bandeira em prol das famílias, em prol daqueles que estão precisando de ajuda. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um, que está se doando ao próximo, que está estendendo as tuas mãos ao próximo. E eu quero também pedir que nós viemos orar pelo nosso presidente, porque nós sabemos que nesse momento tem aqueles que querem se aproveitar do momento e da situação, da fragilidade do povo, para enfraquecer ainda mais o nosso país e tentar se aproveitar do momento. Mas eu quero dizer para você que o momento não é um momento de nós procurarmos culpado. É o momento de nós fazer como Daniel fez no seu livro, no capítulo número 9. Senhor, nós erramos, nós pecamos, nós somos pessoas falhas. A Bíblia diz que aquele que falar que não tem pecado já está pecando, porque é mentiroso. Porque todos nós somos passivos de falha, todos nós somos passivos de erro. E não é um momento para nós apontarmos A ou nós apontarmos B. Nós sabíamos que a conta ia chegar. E a conta chegou para todos. Seja rico, seja pobre, seja negro, seja branco, seja em qual etnia, a todas as religiões, a todos os segmentos, chegou. Seja no campo, seja na cidade, seja estrangeiro, chegou a conta para todos. Devido aos nossos atos e às nossas atitudes, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Uns erraram muito mais. Se nós olharmos para o carnaval, o que fizeram nesses últimos carnavais é de, meu Deus, é de nós ficarmos espantados com o que nós vimos passar nas telas das nossas televisões. E assim por todo mundo. Não estou julgando ninguém. Estou dizendo que é hora de nós nos unirmos, nos arrependermos e buscarmos pela misericórdia do Senhor. Amém, meus irmãos? É isso que está ardendo no meu coração e eu precisava compartilhar. Eu pensei muito em fazer esse vídeo. Eu pensei muito em compartilhar com você esse bate-papo, na verdade, né? Também um desabafo do pastor Marcelo. Amém? Eu espero que você entenda o momento que nós estamos passando e é o momento de nós nos unirmos. Não é um momento de dividir, de rachar. Não é isso. É o momento de nos unirmos em oração e buscarmos a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a tua vida tremendamente, em nome de Jesus.